Os vasoconstrictores mais utilizados em uma solução anestésica são a adrenalina, a felipressina e a fenilefrina. Qual é a importância dos vasoconstrictores? Bom, os vasoconstrictores eles não são importantes, não. Eles são absolutamente fundamentais quando do uso dos anestésicos locais. Eu diria que seria praticamente inviável lançar mão na intensidade que se faz do uso clínico de anestésicos locais, não fosse a associação com vasoconstrictores. Por quê? São inúmeras as vantagens. Eles diminuem a toxicidade sistêmica, permitem um uso de maior quantidade de anestésico local, melhoram a qualidade do bloqueio. Por que eles fazem isso? O raciocínio é bastante simples. Como o próprio nome diz, e como eu já coloquei aqui, estamos falando de anestésico local. Ele é administrado no local onde age. Então, peguemos como exemplo novamente o meu dedo. Eu estou com uma ferida aqui no meu dedo que precisa ser suturada, ok? Então, o profissional que está me atendendo faz uma administração de anestésico local nos meus nervos aqui interdigitais. O dedo prontamente é bloqueado porque o anestésico local está nesse ambiente aqui da base do meu dedo. Ora, devemos lembrar que não é só nervo que passa aqui. Existe uma vasta irrigação, uma vasta perfusão nessa região sanguínea. E o sangue que passa nessa região, o que ele vai fazendo com o anestésico local? Vai literalmente lavando, vai levando para longe esse anestésico local. Então, o anestésico local que é administrado aqui em cima desse nervo, ele é absorvido. Vai para o cérebro, vai para o coração, vai para os rins. Ele é mandado para o corpo todo. E isso é bom ou ruim? Isso é, do ponto de vista de mecanismo de ação, isso é péssimo. Porque o ideal é que o anestésico local ficasse ad eternum quietinho ali. Não fosse lavado pela massa de sangue, não fosse limpado daquela região pela massa de sangue que ali passa. Por que o vasoconstrictor é tão importante? O vasoconstrictor é importante porque, ao fazer vasoconstricção, ele diminui a quantidade de sangue que passa naquela região, fazendo com que o anestésico fique mais tempo naquele local. Ok? Eu fui até muito infeliz no exemplo que eu usei aqui, porque os vasoconstrictores não podem ser utilizados em extremidades, tá, gente? Então, na vida real, eu jamais faria um bloqueio no dedo com a solução com adrenalina, porque eles são contraindicados em extremidades que eles podem dar necrose. Mas é bom que isso grava mais, isso fixa mais para a gente, tá? Mas fica a explicação fundamental. Os vasoconstrictores são muito importantes porque eles impedem que o sangue se apresente em grande quantidade naquele local e, portanto, lave aquele anestésico local, jogue ele para fora do sítio de ação mais rapidamente. Os vasoconstritores impedem isso. Como eles impedem isso, eles permitem que você utilize uma maior quantidade de anestésico, sim, porque esse anestésico local ele não vai ser tão absorvido, está chegando menos sangue ali, então a toxicidade cardíaca, a neurotoxicidade desse anestésico local vai ser menor, porque quando você usa vasoconstrictor, o anestésico local fica mais quietinho naquele local, ele não vai ser limpado pelo sangue, então, portanto, você pode se dar o luxo de usar massas de anestésico local maiores. Ao passo que quando você faz uma infiltração de campo, por exemplo, sem o uso de um vasoconstrictor, nós sabemos que rapidamente ele vai ser absorvido. Portanto, nós temos que usar massas menores de anestésico local. E eles melhoram a qualidade do bloqueio. Por que os vasoconstrictores melhoram a qualidade de bloqueio? Por dois motivos. O primeiro, ligado a exatamente o que eu falei. Como o anestésico local fica parado naquele local mais tempo, ele vai poder gozar de suas propriedades físico-químicas de maneira mais otimizada e o resultado vai ser um bloqueio de melhor qualidade. A outra razão é mais ligada especificamente à adrenalina. A adrenalina possui um efeito alfa-2. Nós vamos ver isso quando falarmos de outros assuntos. A adrenalina ela age sobre todos os receptores simpáticos, inclusive sobre o alfa-2. E o alfa-2, além de funções ligadas ao aparelho cardiovascular, ele tem uma propriedade farmacológica muito interessante. Quando ativado, ele produz analgesia, abolição da dor. Então é isso mesmo.
A adrenalina age não só como um vasoconstrictor, como ela tem propriedades analgésicas, ok? Então, eles melhoram a qualidade do bloqueio. Além disso, funcionam como sinalizadores de injeção intravascular acidental. Imaginem vocês que eu estou realizando aqui agora uma peridural. Acidentalmente, ao invés de eu estar injetando esse anestésico local em cima das raízes nervosas, a ponta da minha agulha está no interior de um vaso. Eu aspirei, mas não voltou sangue, mas ela está lá. Quando eu for injetando esse anestésico local, se o vasoconstrictor for a adrenalina, pela ação beta-1 dela no coração, ela vai aumentar a frequência cardíaca. O paciente vai começar a ter palpitação e no meu monitor eu vou observar um aumento da frequência cardíaca superior a 30%. Ou seja, vendo isso, eu vou parar a minha administração de anestésico local, porque isso pode causar problemas sérios, como nós vamos ver daqui a pouco. Prolongam o bloqueio. Eles não só melhoram a qualidade do bloqueio, como prolongam o bloqueio. O bloqueio fica mais longo pelo mesmo motivo. O anestésico vai ficar quietinho. O anestésico local vai ficar naquele sítio de ação. Ele não vai ser limpo pelo sangue. Então o bloqueio tende a ser mais longo. E uma importância enorme para muitos cirurgiões plásticos, entre outros profissionais que utilizam muita infiltração de campo para inúmeros procedimentos, diminuem o sangramento naquela região. Então o cirurgião pode fazer a sua cirurgia de maneira muito mais confortável e segura, porque vai haver menos sangramento quando do uso dos vasoconstrictores associados aos anestésicos locais. Desvantagens dos anestésicos locais. Contraindicado em extremidades, pelo risco de necrose, porque em extremidade a circulação é terminal, não vai ter circulação colateral. Por ser terminal, existe o risco. Então, muito cuidado ao administrar anestésico local em pênis, regiões como pênis, dedo, pontinha de nariz, que pode haver necrose. E uma outra desvantagem são os efeitos simpático-miméticos da adrenalina. Aí, é uma desvantagem e uma vantagem. A vantagem eu já falei para vocês. Foi o exemplo do anestesista fazendo uma peridural, o paciente começa a taquicardizar. Esse efeito simpático-mimético serviu como um aviso. Foi uma ótima coisa. Mas e quando que é uma desvantagem esse efeito simpático-mimético da adrenalina? Essa desvantagem é observada principalmente em consultórios odontológicos. Muitas vezes, a adrenalina é o terror dos cirurgiões dentistas. Por quê? Está lá o paciente sentado na cadeira odontológica, o cirurgião dentista começa a fazer os bloqueios, por exemplo, ele está usando aí uma lidocaína associada à adrenalina, e de repente, essa adrenalina começa a ser absorvida pelo paciente, e o paciente às vezes é hipertenso, diabético, mais idoso, uma pequena taquicardia que dá, um pequeno aumento da pressão arterial que dá, é suficiente para o paciente começar a ficar pálido, ansioso, com uma sensação de dispneia, falta de ar, e o cirurgião dentista muitas vezes se vê numa situação delicada quando do uso especificamente da adrenalina, pelos efeitos simpático-miméticos, mais especificamente beta-1 no coração. Então, seria uma desvantagem. Por isso que o cirurgião dentista gosta muito de utilizar a feliprecina, que é um derivado do hormônio antidiurético, ao invés da adrenalina como vasoconstrictor, porque a feliprecina é destituída desses efeitos simpático-miméticos, ok? Continuando em toxicidade, recordando a alergia dos aminoésteres por conta do ácido paraaminobenzoico e lembrando que, felizmente, os anestésicos locais que são utilizados atualmente, da família dos aminoamidas, são destituídos de alergia porque não produzem esse ácido paraaminobenzoico. No sistema nervoso central, como funciona a toxicidade no sistema nervoso central? Bom, dois aspectos devem ser enfatizados. Existem duas formas de um paciente apresentar-se com sintomatologia do sistema nervoso central quando do uso do anestésico local. Ou o profissional ultrapassou a dose tóxica, então, por exemplo, ele está usando, por exemplo, lidocaína numa dose acima de 4 mg por quilo de peso, sem vasoconstrictor. Ultrapassou a dose tóxica. Então aí pode estar absorvendo demais, chegando no cérebro
e o paciente vai começar a se sentir mal. Ou ele está injetando dentro de um vaso. Se ele estiver injetando dentro de um vaso, mesmo abaixo da dose tóxica, o paciente imediatamente vai ter efeitos, sinais e sintomas de neurotoxicidade, porque anestésico local, em princípio, não foi feito para ser administrado, salvo algumas exceções, dentro do vaso. E como se manifesta essa neurotoxicidade? É muito importante gravarmos isso, porque são sinais e sintomas que podem preceder eventos mais graves. O paciente com neurotoxicidade por anestésico local, no momento da sua administração de anestésico local, vai relatar para você os seguintes sinais e sintomas: dormência na língua, dormência ao redor da boca, gosto metálico na boca, taquilalia, ele começa a falar muito, seguido de agitação ou sonolência. Esse pródromo, esses primeiros sinais, são muito importantes de serem identificados, porque imediatamente nós temos que parar a administração do anestésico local, monitorizar esse paciente e colocar um catéter de oxigênio. Por quê? O próximo degrau disso daí é a crise convulsiva tônico-clônica. Se continuarmos a administrar anestésico local, o paciente vai iniciar uma crise convulsiva tônico-clônica, porque os anestésicos locais suprimem áreas inibitórias do cérebro, que uma vez suprimidas levam a essa crise tônico-clônica, e mais, se continuarmos administrando, aí os efeitos cardiovasculares vão começar a aparecer também. É isso mesmo. O cérebro é muito mais sensível do que o coração quando o assunto é toxicidade. Então, se você parar de administrar enquanto tem efeitos neurotóxicos, você vai poupar o coração de efeitos tóxicos. Ao passo, se você menosprezar isso e continuar injetando, você vai ter efeitos neurotóxicos e vai ter efeitos cardiovasculares que podem ser catastróficos e irreversíveis dependendo do anestésico que você estiver utilizando. É isso mesmo. Existem alguns anestésicos, como é o caso da bupivacaína, que quando chegam até o coração, não saem do interior dele de jeito nenhum. É o chamado fast in, slow out. Eles têm uma capacidade muito grande de entrar no miocárdio, mas saem muito lentamente dos miócitos. Então, se você estiver usando bupivacaína, fazendo uma peridural, por exemplo, injetar toda a massa de bupivacaína dentro do vaso, a chance desse paciente evoluir mal é muito grande. Ele ter uma parada cardíaca, ter um ataque cardíaco ventricular, e você não conseguir tirar ele, mesmo reanimando, essa chance não é pequena. Então, todo cuidado é pouco. Principalmente quando do uso de grandes massas de anestésico local. Ok? Seguindo. Então, em relação aos aspectos cardiovasculares, vamos falar agora de efeitos clássicos cardiovasculares dos anestésicos locais. Eles são vasodilatadores. Todo anestésico local é vasodilatador. Tá? Por isso, inclusive, que é até bem-vindo a associação de um vasoconstrictor na solução. Apenas 2 anestésicos locais são vasoconstrictores intrinsecamente, independente do vasoconstrictor associado. São eles: a cocaína, né? Não é difícil lembrar que a cocaína é vasoconstrictora, afinal de contas, pacientes viciados em cocaína possuem úlceras de septo nasal, isso é clássico, né? E a ropivacaína, que é um anestésico local mais recente, ela tem uma ação vasoconstrictora intrínseca, o que não impede de você associá-la a um vasoconstrictor. Mas se você quiser abrir mão do vasoconstrictor, pode. Você pode usar a ropivacaína pura, que ela é bastante segura pura. Ok? Voltando no sistema nervoso central, eu só falei de coisa ruim, né? Do sistema nervoso central, só falei da toxicidade. Vamos falar de uma coisa boa. Lembra que eu coloquei que o paciente, às vezes, tem um pouco de sonolência durante a toxicidade? Pois é, essa sonolência pode ser utilizada ao nosso favor. A lidocaína, ela é um anestésico local que também é utilizado em anestesia geral, olha que bacana, por conta dessa sonolência. Nós, anestesiologistas, durante uma anestesia geral, além dos agentes clássicos que a gente utiliza para tirar a consciência do paciente, administramos também esse anestésico local, a lidocaína, pela via intravenosa. É isso mesmo, ela é tão segura do ponto de vista cardiovascular que nós administramos ela na veia, a lidocaína, com fins de suprimir o sistema nervoso central para manter o paciente dormindo e sem dor. Essa mesma lidocaína, agora falando do aparelho cardiovascular, é utilizada até para o combate de arritmias em CTI e mesmo em pronto-socorro. Às vezes o paciente chega com determinados tipos de arritmia, né, como é o caso de
extrasistolias supraventriculares, o paciente pode estar bigeminando, a lidocaína ela pode ser utilizada. Ou mesmo em taque ventricular e outras arritmias mais graves, a lidocaína pode ser utilizada e faz parte do protocolo do ACLS. Tá? Por isso que eu coloquei que o anestésico local quase nunca pode ser administrado pela via intravenosa. A lidocaína é uma exceção. Ok? Seguindo, então falamos de toxicidade em termos de alergia, sistema nervoso central, aparelho cardiovascular, cuidado particularmente com a bupivacaína. Toxicidade de nervo periférico? Ué, como pode? Não é justamente no nervo periférico que a gente faz o anestésico local, o mecanismo de ação é ali? Seria o mesmo tóxico ao nervo? A resposta é sim. Quando que isso acontece? Quando utiliza-se concentrações demasiadamente elevadas de anestésico local, aquele nervo pode ficar temporariamente disfuncional. Então, antigamente, era muito comum o uso de lidocaína a 5%, a famosa lido pesada, que era utilizada antigamente para raquianestesia, tipicamente utilizada em cesarianas. Essa lidocaína a 5%, utilizada antigamente, ela era tão concentrada farmacologicamente que produzia lesões transitórias em algumas raízes nervosas. Uma outra situação que você pode ter lesão de nervo periférico é quando você administra o anestésico local intraneural. Quando a agulha perfura o nervo e você injeta o anestésico dentro do nervo. Mas aí o paciente vai te relatar uma dor absurda, uma dor lancinante durante a injeção e, obviamente, o profissional vai parar a administração imediatamente. E finalizando a toxicidade, nós temos a metahemoglobinemia produzida pela pirilocaína em função da estrutura de anilina. É um evento um pouco mais raro, menos comum, mas não poderia deixar de ser registrado. E essa metahemoglobinemia deve ser tratada com azul de metileno. Bom, falando um pouquinho de metabolismo, os aminoésteres. Lembra, gente, no início da aula? Olha, tudo que eu estou falando para vocês, desde o início da aula até agora, tem uma correlação entre química e aplicação clínica. Tudo. Até no campo do metabolismo. Olha lá. Quando a ligação entre a cadeia intermediária e o anel aromático for do tipo éster, ou seja, os aminoésteres, procaína, etc., eles são metabolizados por esterases plasmáticas, exceto a cocaína. Quando a ligação é do tipo aminamida, ropivacaína, bupivacaína, lidocaína, o metabolismo é hepático, através do citocromo P450. Um outro aspecto fundamental dentro desse assunto de toxicidade e de metabolismo é o local do corpo onde você está injetando o anestésico local. É isso mesmo. A absorção não é a mesma dependendo da parte do corpo em que você está administrando. Quais são os locais mais perigosos, ou seja, em que esse anestésico local mais rapidamente é absorvido para o corpo inteiro? Porque a gente não quer isso. A gente quer que o anestésico local, como o próprio nome diz, fique no local, que é onde ele age. Mas quais são as partes do nosso corpo de maior risco de absorção sistêmica e, portanto, neurotoxicidade, cardiotoxicidade? São eles, obviamente, injeção acidental intravascular, em primeiro lugar, administração em mucosa, em segundo lugar, não é difícil imaginar, absorção muito grande. E aí vem a parte interessante, região intercostal. Imaginemos que eu esteja aqui com uma ferida na minha região intercostal, né? Um arame me cortou aqui, eu tenho que suturar. Cuidado ao infiltrar anestésico local na região das costelas, na região próxima à intercostal. Ela é muito vascularizada. A chance desse anestésico local ser absorvido rapidamente é muito grande. Um outro local de muita absorção sistêmica, paracervical. Às vezes, o ginecologista ou obstetra, durante um procedimento de analgesia de parto, ele pode fazer um bloqueio ao lado da cérvix uterina, ao lado ali do colo do útero, é o chamado bloqueio paracervical. Cuidado, a absorção ali é enorme. Então, ao passo que membros, região abdominal, couro cabeludo, até mesmo raque, peridural, essa absorção sistêmica é um pouco menor, a não ser que você faça acidentalmente dentro de um vaso, que aí a história é outra. Então essa imagem mostra bem o que a gente colocou, não é? Raquianestesia, peridural, bloqueios em membros, você tem uma absorção mais baixa. Tá? Ao passo que, à medida que você caminha para a região intercostal,
né, bloqueio paracervical, você tem uma absorção sistêmica maior. Como fugir dessa toxicidade? Então, poder-se-ia me perguntar, afinal de contas, o que eu faço então no meu dia a dia para eu usar com segurança o anestésico local? Primeira coisa, saber como transformar concentração em miligramas. Quando a gente olha para uma ampola e vê lá lidocaína a 2%, esse 2% escrito no rótulo quer dizer o quê? Quer dizer que em cada 1 mililitro tem 20 miligramas de lidocaína. E é fundamental que saibamos a massa, quantos miligramas tem em 1 ml. Por quê? Porque a toxicidade é dada em miligramas por quilo de peso. Então, se um paciente tem 10 quilos, uma criança de 10 quilos, e nós sabemos que a lidocaína, quando associada, por exemplo, a vasoconstrictor, ela pode ser utilizada na dose de até 7 miligramas por quilo de peso, a gente sabe que nessa criança você pode usar uma massa de lidocaína de no máximo o quê? 7 vezes 10, 70 miligramas. Só que aí, se você não sabe isso, você vai ficar olhando para aquela ampola de lidocaína a 2% e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, primeiro aspecto, transformar concentração em massa. Para isso, basta multiplicar por 10. Então, tá lá. Ropivacaína a 1%. Ropivacaína a 1%. 1 vezes 10 dá quanto? 10. Significa que cada 1 ml de ropivacaína tem 10 miligramas de ropivacaína. Lidocaína a 2%. 2 vezes 10 dá quanto? 20. Cada 1 ml de lidocaína tem 20 miligramas. A partir daí, podemos calcular em miligramas por quilo de peso a dose tóxica, que é justamente o item 2. Se você não sabe de cabeça, pega o livro, abre ali, vai escondidinho ali, vê a dose. Você tem que saber qual que é o limite tóxico, né? Então, por exemplo, lidocaína, sem adrenalina, 4 mg por quilo, com adrenalina, 7. Ropivacaína, 3 mg por quilo de peso. Bupivacaína. A bupivacaína, como é muito tóxica, ela tem que ser usada sempre com vasoconstrictor. Lembra que o vasoconstrictor diminui a toxicidade? E a bup é muito tóxica? E qual que é a dose? No máximo 3 mg por quilo de peso. E assim por diante. Conhecer o limite tóxico. E saber como diluir uma adrenalina, né? Classicamente, utilizamos a adrenalina numa solução anestésica na concentração de 1 para 200 mil partes, né? Então, por exemplo, se a gente for montar uma solução numa seringa de 20 ml, nós vamos aspirar uma ampola de adrenalina, que tem 1 mg, completar para 10 ml com água, ok? Jogar 9 ml fora, ou seja, estamos com 1/10 só da adrenalina. E aí, pegamos esse 1/10 de adrenalina e jogamos num frasco de anestésico local que possua 20 ml. Pronto, está feita uma solução 1 para 200 mil. Repetindo, como se dilui adrenalina corretamente caso a mesma não venha pronta? Dilui-se a adrenalina para 10, despreza-se 9 e joga-se essa 10ª parte dentro de uma ampola de 20 ml. Está diluída a solução de anestésico local com adrenalina 1 para 200 mil. Seguindo esses 3 passos, nós vamos fugir da toxicidade. E esse quadro aqui mostra essas doses que eu coloquei e o tempo de duração. Lembra que a bupivacaína tem muita afinidade proteica? Olha como é que ela dura mais que a lidocaína. Lembra que a bupivacaína é mais tóxica? Olha como é que você pode usar menos comparado à lidocaína. Lembra que o vasopressor diminui a toxicidade? Olha como é que a gente pode usar mais vasopressor. Olha como a gente pode usar mais anestésico local quando tem vasopressor, vasoconstritor associado. E usamos menos quando não temos vasoconstritor associados. E assim por diante as coisas começam a se encaixar. Tudo começa a fazer sentido. E os bloqueios anestésicos, a gama enorme de bloqueios anestésicos que existem, somente são possíveis quando do conhecimento farmacológico adequado desses anestésicos locais. Desde infiltrações de campo, que são realizadas em pronto-socorro, até bloqueios mais complexos realizados em centro cirúrgico, como foi colocado no início da aula. Caso clínico 1. Paciente de 22 anos,
70 quilos, do sexo masculino, é escalado para tratamento cirúrgico de fratura de rádio. Opta-se por sedação seguido de bloqueio do plexo braquial por via axilar, sem a ajuda do ultrassom. O ultrassom, gente, é muito importante para você saber aonde a agulha está indo. Você visualiza diretamente. No caso aqui, não tinha ultrassom no hospital. Então, utilizou-se apenas o estimulador de nervo. O estimulador de nervo é um dispositivo que se utiliza à medida que a agulha vai chegando perto do nervo. Por exemplo, vamos imaginar que a agulha, estou bloqueando o plexo braquial, a agulha chega próxima ao músculo cutâneo. O músculo cutâneo inerva o bíceps. O paciente vai começar a apresentar esse movimento. A agulha agora chega perto do nervo ulnar. O paciente começa a mexer o quarto e quinto dedos. A agulha chega perto agora do radial. O paciente começa a fazer a extensão da mão. Tá? Então o estimulador de nervo mostra onde a agulha está. Aí você vai bloqueando nervo por nervo. Ok? Então, no caso aqui, utilizou-se apenas o estimulador de nervo. Após injetado 40 ml de ropivacaína 0,5%, sem vasoconstrictor, observou-se, por parte do paciente, queixas de gosto metálico na boca, parestesia perioral e oral. Optou-se por observar o paciente, que a seguir evoluiu com crise convulsiva tônico-clônica, prontamente tratada com oxigenoterapia e baixas doses de benzodiazepínico, sem intercorrências adicionais. Então, como é que vocês interpretariam esse caso clínico? Vamos tentar entender o que aconteceu? Vamos lá, vamos por parte. Será que o anestesista que utilizou anestésico demais? Bom, vamos ver. Qual anestésico local foi utilizado? Ropivacaína. Tá. Quanto pesa o paciente? 70 quilos. Qual que é a dose máxima de ropivacaína? 3 mg por quilo de peso. Tá? A ropivacaína, a dose máxima dela, 3 mg por quilo de peso. Tá. Bom. Será que o anestesista usou muito? Vamos ver? Então, 3 mg por quilo de peso, qual a dose máxima que ele poderia utilizar? 210 mg, correto? 3 vezes 70, o paciente tem 70 quilos, ele poderia usar no máximo 210 mg. Bom, ele usou a ropivacaína a 0,5%. Se ele usou a ropivacaína a 0,5%, cada 1 ml tem quanto? 5 mg. É só multiplicar por 10. Ora, 5 mg. Mas ele fez quantos mililitros? 40. 40 vezes 5, 200. Ele usou uma dose abaixo da dose máxima. A dose máxima é 210, ele usou 200. Então, provavelmente, o problema aqui não foi dose tóxica. O que deve ter acontecido aqui? Como ele estava sem o ultrassom e não estava vendo bem a anatomia, essa agulha deve ter beliscado um vaso sanguíneo. E ele não viu, ele não observou que a agulha estava pegando o nervo, mas estava também pegando um vaso sanguíneo. Então ele fez uma administração intravascular. Né? E ele ignorou o pródromo. O paciente começou a relatar gosto metálico, ele ignorou, só observou. Ele não tratou prontamente. Aí o paciente evoluiu para a crise convulsiva tônico-clônica. Tá? Caso clínico número 2. Paciente de 30 anos, 65 quilos, é escalada para cesariana, submetida a uma anestesia epidural, com 25 ml de bupivacaína 0,5%, associada a adrenalina 1 para 200 mil e morfina 2 mg. Durante a injeção, observa-se, então o anestesista começou a fazer a peridural, observa-se aumento da frequência cardíaca superior a 30% da basal, o paciente estava com 90, agora está lá com 120, 130. Entretanto, o anestesista ignora isso e prossegue, por entender tratar-se de ansiedade. Ele achou que aquela taquicardia fosse mais ansiedade e continua a mandar o anestésico para dentro. Ao fim da injeção, o paciente apresenta subcrise convulsiva tônico-clônica. O anestesista, então, pelo sabido risco de broncoaspiração, porque trata-se de uma gestante, as gestantes são estômago cheio sempre, mesmo estando em jejum, elas são consideradas sempre estômago cheio. O que o anestesista faz? Ele rapidamente intuba o paciente, em sequência rápida, obviamente precedido do uso de propofol e relaxante muscular, e garante a via aérea da paciente.
tá? Tirou a paciente da crise convulsiva tônico-clônica, entubou a paciente e a situação, num primeiro momento, ficou segura. Entretanto, apesar de controlada a crise convulsiva e garantida a via aérea, observa-se no monitor arritmias cardíacas, seguida de taquiventricular e parada. A reanimação dura 15 minutos até a estabilização e retirada do recém-nato que nasceu deprimido, ou seja, o paciente evoluiu para uma parada cardíaca e uma reanimação de 15 minutos, deu muito trabalho. Esse é um caso típico de cardiotoxicidade da bupivacaína. A bupivacaína ela tem uma característica de fast in, slow out. Ela entra rápido no miócito e demora a sair. Então, todo cuidado é pouco quando utiliza-se grandes massas de bupivacaína. Vamos calcular se o anestesista usou dose tóxica? Vamos lá. Bupivacaína 0,5%, 5 mg. Usou 25 ml. Então, 5 vezes 25 dá quanto? Dá 115. 115 miligramas, não é? 115 miligramas. É isso mesmo. 125, né? Perdão. 5 vezes 15, 100, ainda bem que eu não fui para a área da engenharia, né? 125 miligramas. Num paciente de 65 quilos, 65 vezes 3 vai dar aí 195 aproximadamente. Então, ele não usou dose tóxica, está abaixo da dose tóxica. Né? Porque a bupivacaína, a dose máxima é 3 mg por quilo de peso, ele usou menos que a dose tóxica. Entretanto, provavelmente, com certeza, foi uma injeção intravascular. Né? E olha que o vasoconstrictor fez o papel dele, ele avisou. Né? É aquilo que eu coloquei para os senhores. É o efeito sinalizador da adrenalina quando da administração intravenosa. E ainda assim, prosseguiu-se a administração e houve este evento.